Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre L. Aronian com as peças brancas e M. Carnussen com as peças pretas. D4. Cavalo F6. C4. I6. G3. D5. Cavalo F3. Bispo I7. Bispo G2. Roque curto. Dama C2. C5. D. Captura em C5. Dama 5 cheque. Cavalo de B. D2. Cavalo C6. A3. D. Captura em C4. Dama captura em C4. Dama captura em C5. Roque curto. Dama H5. H3. Bispo D7. G4. Dama D5. G5. Dama captura em C4. Cavalo captura em C4. Cavalo D5. I4. Cavalo B6. Cavalo captura em B6. A. Captura em B6. Torre D1. Torre de F, D8. Bispo I3. Bispo C5. Bispo F4. Bispo I8. Torre captura em D8. Torre captura em D8. B4. Bispo I7. Torre C1. Torre D3. B5. Bispo captura em A3. Torre A1. Cavalo A7. Bispo I3. Cavalo captura em B5. Bispo F1. Torre C3. Cavalo D4. Cavalo captura em D4. Bispo captura em D4. Torre B3. Bispo C4. Torre B4. Torre captura em A3. Torre captura em C4. Torre A8. Rei F8. Bispo captura em B6. F6. G. Captura em F6. G. Captura em F6. Torre B8. Torre captura em I4. Torre captura em B7. Bispo F7. F3. Torre 2. Bispo D4. Rei G7. Torre B2. Torre 1 cheque. Rei F2. Torre D1. Bispo I3. Rei G6. Torre B4. H5. H4. Torre A1. Torre B6. Torre A2 cheque. Rei G3. Torre A3. Bispo C1. Torre D3. Torre A6. Rei F5. Torre A3. Torre D5. Bispo I3. I5. Torre C3. Torre D1. Torre C1. Torre D3. Rei F2. Bispo D5. Torre C8. Torre A3. Torre H8. Rei G6. Torre D8. Bispo I6. Torre D6. Rei F7. Torre D8. Bispo C4. Torre D2. Rei I6. Torre C2. Bispo D5. Torre 2. Torre A1. Torre B2. Torre H1. Rei G3. Torre F1. Bispo F2. Torre A1. Torre B6 cheque. Rei F5. Bispo I3. Torre A2. Torre B4. Torre A3. Rei F2. Torre A2 cheque. Rei G3. Torre C2. Torre B6. Bispo C6. Torre B1. Torre 2. Bispo F2.
Rei I6. Torre I1. Torre C2. Bispo I3. Bispo D5. Bispo G1. F5. F4. Bispo I4. Bispo I3. Torre G2 cheque. Rei H3. Torre G4. F, captura em I5. Rei captura em I5. Torre G1. F4. Bispo F2. Bispo F5. Torre 1 cheque. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era bispo A7. Rei D5. Rei H2. Torre G6. Torre G1. Bispo G4. Torre I1. Torre A6. Rei G2. Torre A2. Torre I8. Bispo F5. Torre D8 cheque. Rei I6. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era Rei 5. Torre 8 cheque. Rei F7. Torre I1. Rei F6. Rei G1. Bispo D3. Bispo D4 cheque. Rei F5. Torre 5 cheque. Rei G4. Torre G5 cheque. Rei F3. Torre captura em H5. Torre G2 cheque. Rei H1. Bispo I4. Torre G5. Torre D2. Bispo C5. Rei I2 cheque. Rei H2. Torre C2. H5. Torre C1. Bispo G1. F3. Torre 5. Rei D3. Bispo F2. Torre C8. Rei G3. Torre G8 cheque. Rei F4. Torre F8 cheque. Rei G5. Torre G8 cheque. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.